Muito bem, gente, aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar o simulado de número 3 de raciocínio lógico. E você é o agente X e a tua missão é combater o oponente, a banca IBFC. Vamos lá. Você já sabe o esquema, dá uma pausa no vídeo e resolve. Muito bem, com certeza você conseguiu fazer, mas se você teve dúvida, vamos lá tirar agora. Só falando, galera, que todas essas questões aí são atuais do ano de 2023 e 2024 para o nível médio, tudo bem? Vamos lá. Um agricultor plantou uma área retangular de terra com laranjeiras. Ele plantou 8 fileiras de laranjeiras. Então esse dado aqui ele é importante. E em cada fileira ele plantou 15 laranjeiras espaçadas igualmente. No entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram. O número de laranjeiras que ainda restaram é D. O nosso plano de resolução é o seguinte. A questão diz que o agricultor ele plantou 8 fileiras de laranjeiras, né? Então aqui cada linha dessa representa as fileiras. Vou colocar aqui como sendo o número 8 para a gente não demorar muito. E ele fala o seguinte, que em cada fileira você teve uma plantação de 15 laranjeiras, né? Espaçadas igualmente. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 15, né? 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos saber quantas laranjeiras ele plantou. É muito simples. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o número de fileiras pela quantidade de laranjeiras que foram plantadas nelas, tudo bem? Então, vai ficar 8 vezes 15. 8 multiplicado por 15 vai ser igual a 120. Então, aqui no total, 120 laranjeiras foram plantadas. Certo? Só que a questão quer saber o seguinte, quantas laranjeiras restaram, sendo que 15% das laranjeiras morreram. Então você vai tirar 15% e depois o que restou vai ser o número de laranjeiras, tudo bem? Como é que a gente vai fazer essa questão? Olha só. Gente, se morreram 15%, significa que ficaram 85%. Então você tem 100%, que é o total, que nesse caso é 120. Desses 100, você tirou 15%, que foram as laranjeiras que morreram, e restaram exatamente 85. Tudo bem? Então, esse valor percentual aqui que você vai tirar e vai saber quantas laranjeiras restaram. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 120. Agora, lembrando que esse 85 aqui, você vai transformar em valor fracionário. 85% é a mesma coisa que 85 sobre 100. Tudo bem? Então, você vai pegar 120 e vai multiplicar por 85 sobre 100. Agora, você pode simplificar o teu cálculo, cancelando um zero em cima e outro embaixo, e agora multiplicando 12 por 85 e depois dividindo por quanto? Por 10. Vamos lá fazer esse cálculo bem aqui. Eu tenho 85 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1 ficar 0. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. E agora eu vou somar esses valores aqui. Baixa 0. 5 com mais 7, 12. Vai 1, fica 2. 8 mais 1, 9. Mais 1 que foi 10. Certo? Agora eu vou colocar esse valor aqui. Então eu tenho 1020 dividido por quanto? Por 10. Que é esse camaradinho que está bem aqui. Fechou? Agora vamos simplificar, ó. Cortando um zero em cima e outro embaixo. Então tenho 102 laranjeiras restantes, certo? Logo, o meu gabarito seria a alternativa B. Tudo bem? Então uma questão bem simples aí. Eu acredito que vocês não tiveram muito problema, tá? Vamos para a segunda questão. Dá uma pausa no vídeo e você resolva. Muito bem, vamos lá. Essa questão aqui, gente, fala sobre regra de 3 composta. Então, presta bem atenção que regra de 3 composta é um dos temas que está no top de assuntos que mais cai na prova da IBFC. Então, vamos lá. Em 10 dias, 20 pedreiros levantam 200 metros quadrados de um muro. Então, esses 3 dados aqui eles são extremamente importantes para nós. 10 dias, 20 pedreiros levantam, isso daqui é a área que esses pedreiros constroem. O total de dias necessários para que 6 pedreiros... Então, aqui a pergunta, ele quer saber quantos dias serão necessários para que 6 pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo,
levantem uma área de 30 metros quadrados de um muro. Então vamos para o nosso plano de resolução. Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos as grandezas dias, pedreiros e área. O que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido ou calculado, tudo bem? Então aqui você tem a grandeza dias, você tem a grandeza pedreiros e você tem a grandeza área, certo? Essa área está em metro quadrado. Agora vamos fazer as nossas substituições. Então aqui, 10 dias, 20 pedreiros, constrói ou levantam um muro de 200 metros quadrados de área. Ele quer saber quantos dias, olha aqui, ele quer saber quantos dias, eu não sei, então vai ser X, necessários para que 6 pedreiros, aqui 6, trabalhando no mesmo ritmo, levantem 30 metros quadrados de área, tudo bem? Então tá aqui o nosso plano de resolução. Agora você presta bem atenção que eu não vou resolver essa questão pelo método tradicional. Vou resolver te ensinar pelo um macetezinho. Vem aqui comigo, olha só. A ideia aqui é o seguinte, galerinha. Você vai associar ou comparar a coluna que está o X com as demais colunas, pedreiro e área, tudo bem? Você vai comparar o número de pedreiros ou a proporção de pedreiros para a proporção de dias. Assim mesmo, área, tudo bem? Vamos aqui. Vamos começar por área. Então, observa que inicialmente você tinha uma área de 200 metros quadrados. Essa área diminuiu, certo? Foi para 30. Então, olha só. Se eu diminuir a quantidade de área de um muro construído, eu vou precisar de mais ou menos dias? Essa aí é a pergunta, tá? Se eu diminuo a quantidade de área, ou se eu diminuo a área, eu vou precisar de mais ou menos dias? Obviamente que eu vou precisar de menos dias. Por quê? Porque eu diminuí a quantidade de trabalho, né? Certo? Então, se eu diminuo a quantidade de trabalho, obviamente que eu vou diminuir também a quantidade de dias. Então, nesse caso, ó, vou colocar o menos bem aqui. Por quê? Se eu diminuo a área, eu preciso de mais ou menos dias. Eu preciso de menos, ó, menos dias. Então, aqui em cima da grandeza área, eu vou colocar o sinal negativo, representando que eu preciso de menos dias, tudo bem? Vamos agora fazer esse mesmo raciocínio com a coluna pedreiros. Olha aqui. Inicialmente, você tinha 20 pedreiros e agora você tem 6 pedreiros. Então, logo diminuiu, né? Diminuiu o número. Então, se eu diminuo o número de pedreiros, eu vou precisar de mais ou menos dias para fazer essa obra ou a construção desse muro. Mais ou menos. O que vocês acham? Obviamente que eu vou precisar de mais. Por quê? Porque, olha só, uma vez que eu diminuo a quantidade de trabalhadores, a quantidade de pedreiros, eu vou diminuir a mão de obra, né, galerinha? Então, se eu diminuo a mão de obra, com certeza eu vou precisar de mais dias para executar essa obra, certo? Então, aqui na coluna de pedreiros, eu vou colocar o sinal positivo. Então, olha só, diminua a quantidade de pedreiros, vou precisar de mais dias para entregar essa obra. Por quê? Porque diminuiu a quantidade de trabalhadores. Tudo bem? Então, vamos lá agora para os nossos cálculos. Olha só, o que nós vamos fazer aqui, galerinha? A coluna que encontra esse o X, que é essa daqui, a coluna dias, você vai fazer X é igual a 10, tudo bem? Quando você tem aqui a coluna que está com o sinal positivo, o maior número vai ficar em cima, que é o 20, e o menor número vai ficar embaixo, que é o 6. Como assim o maior número fica em cima e o menor número fica embaixo, tá? Você vai fazer a fração, então vai ficar assim, ó, o número maior fica em cima e o número menor fica embaixo, tudo bem? Então, quando você tem a coluna negativa, com sinal negativo, o que você vai fazer? Aqui você coloca a fração e o menor número fica em cima e o maior número vai ficar embaixo. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos simplificar esse cálculo aqui, ó. Como eu simplifico? Eu percebo que eu posso cancelar esses 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E agora a gente vai fazer a nossa multiplicação. Então, eu tenho aqui x é igual, aí eu faço 1 vezes 2, 2 vezes 30 vai dar 60, dividido, olha aqui, 6 multiplicado por 2 vai dar 12. E agora eu tenho 60 dividido para 12, só pode ser igual a 5. 5 representa a grandeza dias, tá? Então, eu vou precisar de 5 dias para construir 30 metros quadrados de área com 6 pedreiros. Logo, seria a alternativa B. Tudo bem?
Vamos lá. Então faz as tuas anotações aí que com certeza regra de 3 composta é um calcanhar de Aquiles aí de muitos alunos, tudo bem? Então faz as tuas anotações e vamos agora para a terceira questão. Vamos lá. Bem, a terceira questão, dá uma pausa no vídeo, pode resolver. É uma questão que envolve unidade de medidas de área. Então vamos lá. Com certeza eu creio que você conseguiu fazer, tá? Se caso você teve alguma dificuldade, vem aqui com o professor. Olha aí. Simplesmente ele quer saber a soma de 4 milímetros quadrados com 1,3 centímetros quadrados. Galera, é o seguinte. Essa questão aqui, não sei se você achou ela bem simples, mas olha só. Essa questão é de nível médio, caiu para concurso de nível médio e é desse ano, tudo bem? Então vamos lá. O que você tem que fazer aqui nessa questão? Você tem que lembrar da tabela que envolve unidades de área, tá? Eu vou colocar a tabela bem aqui e vamos lá verificar como é que a gente resolve esse negócio. Então tá aqui, galerinha, a tabela que você ia precisar para desenvolver essa questão, tudo bem? O que a gente analisa aqui nessa somatória? Olha só, a gente analisa o seguinte. Você observa que essa unidade aqui, ó, 4 está em milímetro quadrado e essa unidade aqui está em centímetros. Logo, são unidades incompatíveis, não dá para a gente fazer essa somatória, tudo bem? Então, o que nós temos que fazer? Vamos pegar essa unidade de milímetro quadrado e vamos ter que transformar para a unidade de centímetros quadrados. Por quê? Porque se você analisa aqui nas alternativas, elas estão em centímetros quadrados, né? Sinalizando que a gente tem que trabalhar nessa unidade, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Como é que você vai transformar 4 milímetros quadrados? Vou colocar bem aqui, 4 milímetros quadrados. Você tem que lembrar da seguinte situação. Olha só. Eu me encontro aqui na casa do milímetro quadrado e quero chegar na casa do centímetro quadrado. Tudo bem? Então aqui, ó, saio da casa do milímetro quadrado e chego na casa dos centímetros quadrados. Quando você passa de uma casa para outra, você tem basicamente 2 deslocamentos da vírgula. A gente vai trabalhar aqui o deslocamento da vírgula. Então, como é que a gente procede esse deslocamento aqui? Então, vamos lá entender. Olha só. Quando você for transformar 4 milímetros quadrados em centímetros quadrados, você tem que entender que nesse ponto aqui tem uma vírgula. Aqui, ó. Tudo bem? E a vírgula, ela vai deslocar 2 posicionamentos ou 2 casas. Por quê? Porque na unidade de área, para cada casa você tem 2 deslocamentos da vírgula. Então, ó, de milímetro quadrado para centímetro, você tem uma casa e cada casa você tem 2 deslocamentos, tá? Se fosse para milímetro quadrado para decímetro quadrado, você tem a casa do centímetro, a casa do decímetro, tá? Quantos deslocamentos seria? 2, 4, tá? E assim sucessivamente, tudo bem? Então, vamos lá. O deslocamento da vírgula vai ser no sentido da direita para a esquerda. Então, de milímetro quadrado para centímetro, você tem uma casa. Vamos lá deslocar 2 números, né? Então, aqui eu tenho o primeiro. Aqui não tem nada, mas eu vou acrescentar com 0 bem aqui. Já tenho o segundo. E a vírgula sai desse ponto para esse ponto aqui, ó. Eu posso tirar a vírgula agora daqui e coloco o número 0, tá? Qual é o número formado? 0,04. Então, pronto. Eu já consegui transformar milímetro quadrado para centímetros quadrados, tá? Uma vez transformado, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 0,04 mais 1,3. Vamos somar número decimal. Muito aluno tem dificuldade nisso aqui. Então, se você tem essa dificuldade, você presta bem atenção. A vírgula, galerinha, ela tem que ficar abaixo da vírgula. Olha só, nessa mesma direção aqui. Tudo bem? Agora, olha só. Esse espaço vazio aqui que você está vendo, você vai acrescentar o zerinho bem aqui, ó. E agora vamos somar. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 13, aqui vai dar 1. Na mesma direção, você vai colocar a vírgulazinha bem aqui. Então, tenho 1,34 centímetros quadrados. Qual seria o gabarito? Seria a alternativa A. Tudo bem? Então, tá aí a questão, tá? Falando sobre unidade de medida de área. Tem uma aula específica falando sobre esse tema, muito detalhado. É só você ir na playlist aí de Concurso dos Correios 2024, tá? Vamos lá. Quarta questão. Dá uma pausa no vídeo e resolva.
Então, galerinha, essa questão aqui fala sobre o assunto análise combinatória, tá? É o terceiro assunto que mais cai na prova da IBFC. Então, fica ligado e massifica bastante esse tema aí, beleza? Então, vamos lá. A questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas formados com as letras da palavra perito, em que as vogais estão em ordem alfabética. Então, olha só. Vamos entender o que significa a palavra anagrama. Anagrama, galerinha, é o resultado de cada permutação de letras em uma palavra. Por exemplo, aqui você tem um anagrama, tudo bem? Tá? Quando você muda a posição da letra, como por exemplo aqui, você formou outro anagrama, tudo bem? E assim sucessivamente. Então, ele quer saber, nesse caso, quantos anagramas são formados com a palavra perito, e ele te dá uma restrição. O que é a restrição? É essa condição aqui, ó. As vogais estão em ordem alfabética. Vou colocar a palavra perito bem aqui e vamos debruçar a nossa análise. Tudo bem? O que a gente analisa aqui? Aqui você tem uma vogal, duas vogais e três vogais. Quando você estiver diante de problemas que envolvem ordem alfabética de letras, como por exemplo vogais, consoantes, você tem que trabalhar uma fórmula que é esta aqui, ó. Pn, vírgula k é igual n fatorial sobre k fatorial. Vamos entender o que significa esse n. Olha aqui. Esse n representa o número total da palavra perito. Você tem 6 letras, tá? E esse K representa a quantidade de letras que vão estar em ordem alfabética, que nesse caso são as vogais. Nós temos 3 vogais, E, I e O. Então aqui você coloca o número 3, tudo bem? Então não pode esquecer, faz as tuas anotações aí. Quando você estiver diante de problemas em que você tem a ordem alfabética de vogais ou de consoantes, fazendo referência ao número de anagramas, você vai ter que trabalhar essa formulazinha bem aqui, ó, tá? Uma maneira assim bem direta para a gente encontrar e resolver essa questão. Então vamos fazer as nossas substituições e vamos saber quantos anagramas são formados. Eu tenho aqui P, N é 6, K é 3, agora eu tenho aqui 6 fatorial sobre 3 fatorial. Tá? Para você que ainda não trabalhou essa questão de análise combinatória, deixa eu explicar para vocês o que significa esse sinal de exclamação aqui, ó. Quando você tem um sinal de exclamação como esse daqui, vou colocar aqui um exemplo menor, 4 fatorial. Significa dizer que você vai pegar o número 4 e vai multiplicar de forma decrescendo esse número. 4, 3, 2, 1. E agora você vai fazer a multiplicação. 4 vezes 3, 12. 12 multiplicado por 2 vai dar 24. 24 multiplicado por 1, 24. Então, quer dizer que 4 fatorial é a mesma coisa que 24. Agora, o que nós vamos fazer aqui no nosso cálculo? Voltemos para cá. Olha só. Quando você tem 6 fatorial sobre 3 fatorial, a ideia do cálculo é pegar esse número aqui, ó, que é 6 fatorial, e fatoriar ele até 3, certo? Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Agora, olha, sobre 3 fatorial. Por que você tem que fazer isso daí? Você deve estar se perguntando. Porque é uma maneira da gente simplificar o nosso cálculo, deixar ele mais simples e direto, tudo bem? Ao invés de você pegar 6 fatorial e desenvolver até 1, e 3 fatorial e desenvolver até 1, você vai simplificar, tudo bem? Igual como eu fiz aqui. Agora, olha só, 3 dividido para 3 fatorial vai ser 1. Essa é a ideia da simplificação. Aí ficou a multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 multiplicado por 4 vai dar 120. Então, tá aqui o número de anagramas que eu quero, tá? Então, aqui eu tenho 120 anagramas da palavra perito em que as vogais estão em ordem alfabética. Logo, seria a nossa alternativa D. Tudo bem? Então, faz as tuas anotações, bonitinho aí, tá, galera? E cuida nesse assunto, porque esse assunto ele é muito importante e com certeza você vai se deparar na sua prova, tudo bem? Vamos lá para a quinta agora. A quinta questão, dá uma pausa no vídeo e você pode resolver. Então vamos lá. É uma questão que envolve também análise combinatória, tudo bem?
Vamos lá entender essa questão. Uma empresa irá contemplar 3 de seus funcionários que mais venderem seus produtos no mês de outubro. Se o prêmio para cada um dos 3 ganhadores for o mesmo, e se 8 funcionários irão participar, então o total de resultados possíveis para os 3 premiados é igual a... Vamos lá compreender essa questão, olha só. Você tem aqui o total de 8 funcionários que irão participar desse sorteio, certo? Esse sorteio você tem basicamente 3 ganhadores, beleza? E eles irão ganhar o mesmo prêmio, certo? Galera, é o seguinte, se nós formos analisar, vamos colocar aqui 3 premiações, só para a gente entender uma coisa interessante aqui. Eu vou colocar aqui 8 funcionários determinados por A, B, C, D, E, F, G. E aqui H, né? Agora vamos lá entender. Vamos imaginar o seguinte, que os ganhadores foram A, B e C. Tudo bem? Olha, se eu modificar a posição desses elementos aqui, vocês acham que formou um mesmo resultado ou resultado diferente? O que vocês acham? Já que o prêmio foi o mesmo. Ó, vou fazer mais uma modificação aqui. C, B e A. Então, olha, com a mudança desses participantes aqui, em relação ao prêmio que eles ganharam, não alterou em absolutamente nada. Por quê? Porque o prêmio ele foi o mesmo, né? Então, com a mudança da ordem, não altera. Então, olha só, uma vez que a ordem não importa, que é nesse caso aqui, porque de qualquer maneira esses 3 funcionários vão ganhar o mesmo prêmio, você está diante de um caso de combinação simples, tá? Combinação simples. O que quer dizer a combinação simples? A ordem, olha aí, a ordem não importa, que é o caso do problema. Agora, se você tivesse em arranjo, o que quer dizer arranjo? A ordem, o que? A ordem importa. Vamos aqui, com esse mesmo problema. Vamos imaginar se a questão falasse assim, ó. Os prêmios são diferentes, ó. No lugar desse mesmo aqui, ficassem diferentes. Então, obviamente, que aqui a ordem importaria. Como, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá colocar. Vamos imaginar que o prêmio fosse uma TV. Vamos imaginar que o segundo prêmio fosse um celular. E o terceiro prêmio fosse um liquidificador. Tá? Então, se você coloca o funcionário A, o B e o C, você tem um resultado, né? O A ficou com a TV, o B ficou com o celular e o C ficou com o liquidificador. Agora, se você mudar a ordem, ó, B para cá e o A para cá, você tem um novo resultado. Por quê? Porque o B agora, ele ganhou a TV e o A ganhou o celular. Vocês perceberam a diferença? Então, aqui nesse caso, seria um problema de arranjo. Eu acredito que vocês conseguiram entender a diferença de arranjo e combinação, que é um grande problema para os alunos em interpretar e saber a diferença dos dois diante de uma questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Já que é um caso de combinação simples, vamos resolver esse negócio aí, né, galera? Então, qual é a fórmula da combinação? A fórmula da combinação é essa aqui, ó. CNP, tá? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, tá? Quem é N e quem é P? Vou colocar bem aqui, dados. Olha só. O N representa o número total de funcionários. Quantos funcionários? 8, né? Então, o N aqui é igual a 8. E esse P representa os 3 ganhadores que irão participar, né? Então, vou colocar aqui 3. E agora a gente só vai substituir aqui na nossa fórmula. Vamos lá. Eu tenho aqui 8, 3. No lugar de n fatorial vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial. Aqui 8 menos 3 fatorial. Tudo bem? Agora você vai prestar bem atenção que isso daqui confunde alguns alunos. Olha aqui.
Primeiro lugar, você vai eliminar esse parênteses aqui, ó. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial. Agora, parênteses, 8 menos 3 vai dar 5 fatorial. Isso aqui vai ser igual. Bem, esse 8 fatorial, que é esse elemento daqui de cima, você vai fatoriar até o quinto, beleza? Quando for um caso de combinação, o elemento de cima você vai desmembrar até o maior elemento de baixo, que nesse caso é 5, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui, ó, sobre 3 fatorial e 5 fatorial. E agora, o que que você vai fazer? Ó, simplesmente você vai simplificar esse 5 aqui, e aí você fica com 8, 7, 6 e aqui 3 fatorial, tudo bem? Então vamos lá desenvolver esse negócio. Agora você presta bem atenção, esse 3 fatorial aqui, galerinha, é como se você estivesse fazendo esse cálculo aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, tá? Olha aí. Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Beleza? Então eu vou colocar aqui embaixo. T, aqui 8 sobre 3. Agora vai ficar 8 vezes 7 vezes 6, dividido para 6. Posso cancelar esse 6. Aí eu tenho 8 vezes 7, vai dar quanto? Vai dar 56. Logo seria a alternativa A. Então, gente, essa questão aqui, a explicação ficou um pouco mais longa, porque o meu objetivo aqui era diferenciar combinação e arranjo de forma bem detalhada para você entender esse problema, tá? E saber como é que se desenvolve a estrutura do cálculo, tudo bem? Principalmente para você que ainda, de repente, ainda não chegou nesse tema aí, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no comentário. Vamos lá para a sexta questão. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Muito bem, vamos lá. Olha só. Mais uma questão envolvendo análise combinatória. Ela diz assim: dispomos de um uniforme composto por 3 camisas, branca, azul e cinza, e o número de camisas, e 2 calças, preta e azul. Assinale a alternativa que apresenta quantas variações únicas de uniforme podem ser criadas ao escolher uma camisa e uma calça. Então, olha aqui, galerinha, quantas variações ou quantas opções nós teremos escolhendo camisas e calças. Tudo bem? Vamos lá. O que que nós vamos entender aqui, ó? Então, você tem aqui camisa e aqui você tem calça, certo? Quando você vai para a camisa, você tem quantas opções de escolher? Você tem 3 opções. Você pode escolher a camisa branca, ou pode escolher a camisa azul, ou pode escolher a camisa cinza. Então aqui, ó, vou colocar o número 3 aqui, que representa as 3 opções. Quando você vai para a calça, você terá 2 opções. Você pode escolher a preta, ou você pode escolher a azul, certo? Então aqui 2. Você está diante de um assunto chamado princípio fundamental da contagem, tá? Primeiro tema que você estuda na análise combinatória. Muito simples, como é o caso dessa questão aqui, tá? Bem, utilizando o princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar as possibilidades de camisa e calça que eu tenho e saber o número de opções, tudo bem? Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Logo, eu tenho 6 opções ou 6 variações, tá? De escolher uma camisa e uma calça, logo seria a alternativa A, tudo bem? Vamos para a 7ª questão. Dá uma pausa e resolva. Então aqui, galerinha, essa questão aqui é uma questão que envolve divisão proporcional, tá? Você estuda esse tema em proporção na parte de regra de sociedade. Inclusive tem um vídeo nosso aqui no canal, tudo bem? Então vamos lá. Como é que você vai trabalhar essa questão
de divisão proporcional. Se você teve dificuldade, vamos lá desenvolver essa questão. Vamos lá. Marcos vai dividir a quantia de R$ 5.600 entre seus 3 filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um. Se as idades de seus filhos é 5, 7 e 8 anos, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual a... Então tá aí, um pai vai dividir 5.600 para 3 filhos, né? De forma diretamente proporcional à idade de cada um deles. Então aqui, gente, vamos resolver essa questão em 3 passos de uma forma bem didática para você compreender essa ideia, tudo bem? Olha só, no primeiro passo, galera, você vai somar as idades, tudo bem? Soma as idades, certo? Então eu tenho aqui, ó, filho 1, ele tem 5 anos, filho 2, ele tem 7 anos, e o filho 3, que é o mais velho, tem 8 anos. Se a gente for somar essas idades aqui, você vai ter 5 mais 7, 12, 12 mais 8, 20. Então aqui a somatória vai ser 20 anos. Tudo bem? Agora, qual é o segundo passo? Gente, o segundo passo é o seguinte. Você vai dividir o valor que o pai vai distribuir para esses 3 filhos. Então aqui, nesse caso, você tem 5.600, vai dividir por quanto? Pelo resultado da soma das idades, que nesse caso foi 20. Olha só, beleza? Então é assim que você vai fazer no segundo passo. Pega o valor que vai ser distribuído e divide pelo resultado da soma das partes, que nesse caso são as idades dos filhos. Tudo bem? Posso simplificar cortando esse zero aqui. 560 dividido para 2 é igual a 280. Bem, agora nós vamos para o terceiro passo. Galerinha, é o seguinte, o terceiro passo você vai multiplicar o fator de proporcionalidade pela idade. Quem é o fator de proporcionalidade? É esse resultado aqui que nós chegamos, tudo bem? Certo? Então, a gente vai multiplicar pela idade do filho mais novo, já que é essa pergunta que o problema está fazendo para a gente. Então, o filho mais novo aqui, ó. O mais novo ele tem 5 anos, então vai ficar assim. F1 é igual a 5 multiplicado por 280, certo? Vamos fazer essa multiplicação aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4, fica 0. 5 vezes 2, 10. 10 com mais 4, 14. Então, o filho mais novo vai ficar com R$ 1.400 aqui. Tudo bem? Se o problema perguntasse o filho mais velho, você ia pegar o fator de proporcionalidade, que é 280, e multiplicar por 8. Se ele perguntasse o filho do meio, ia pegar o fator de proporcionalidade, 280, e ia multiplicar por 7. Tudo bem? Então, é assim que a gente procede com problemas envolvendo divisão proporcional. Tudo bem? Gabarito, nesse caso, 1.400, o filho mais novo vai receber desse pai. Logo, seria a alternativa C. Vamos lá. A questão 8, dá uma pausa e pode resolver. Então, vamos lá. É uma questão que envolve razão e proporção. Então, vamos ler. Leia a frase abaixo referente a razões e proporções. Se a razão entre dois números é 2/3, esse dado aqui é importante, e a soma deles é 25, então esses números serão alternativa A, B, C, D ou E. Vamos interpretar o problema aqui. Ele está falando que a razão entre dois números é 2/3. Não conhecemos quem são esses números, então o que a gente vai fazer? Vamos representar por x e y eles, tudo bem? Quando ele fala, galerinha, razão nada mais é do que a divisão ou quociente entre dois números. Então, olha só, eu tenho a razão x sobre y entre dois números, e essa razão é igual a 2/3. Olha como ficou a nossa anotação. E ele diz que a soma deles é 25. Bem aqui, ó, nessa parte. A soma deles é 25. Então, vai ficar x mais y é igual a 25. Pronto, montei um sisteminha aqui. Agora, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? Olha só, vamos pegar a equação de baixo, que é esta aqui, vamos jogar para cá. E o nosso objetivo é isolar, deixar só o xzinho aqui. Como é que eu faço?
Posso jogar o y para cá, então vai ficar x é igual a 25 menos y. Olha aqui, certo? Bem, em seguida vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação de x isolada, que é essa daqui, e substituir nesta aqui, ó, na primeira de cima. Tudo bem? No lugar desse x aqui, eu vou colocar 25 menos y. Então vai ficar 25 menos y sobre y é igual a 2 sobre 3. E aqui a gente monta uma proporção, utilizando a propriedade fundamental que diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Mas o que significa isso em termos práticos? Seguindo essa linha bem aqui, ó, você vai multiplicar y vezes 2, que é igual a 2y. E seguindo essa linha bem aqui, você vai multiplicar 3 por 25 menos y, tá? Coloca entre parênteses, galera, porque o 3 ele vai multiplicar dois elementos, que é o 25 e o y, tudo bem? Pronto. Vou colocar para cá essa equação. Então, tenho 2y é igual a 3 multiplicado por 25 menos y. Vou baixar aqui, ó, 2y. Faço a multiplicação 3 vezes 25 e depois 3 vezes y, tá? Aí eu tenho 3 vezes 25 é igual a 75. 3 vezes menos y é igual a menos 3y. Esse 3y vem para cá. O sinal dele vem trocado, ele é negativo, vem positivo e fica aqui 75. Vou somar esses dois carinhas aqui, 2y mais 3y é igual a 5y, e vou baixar 75. E aqui 75 vai ser dividido por 5. Gente, 75 dividido para 5 é igual a 15, certo? Então, y é igual a 15. Como ele quer saber os dois números, já encontrei o y. O x é bem fácil, já que a somatória desses números é 25, se o y é 15, o x só pode ser quanto? 10, né? Ou simplesmente você pode fazer 25 menos 15, né? Vai dar 10. Legal? E aí encontro os valores que eu quero. X é igual a 10 e y é igual a 15. Logo seria a alternativa C. Tudo bem? Vamos para a nona agora. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Muito bem, gente. Olha só. Essa questão aqui, galerinha, é o seguinte. Você pode resolvê-la de duas maneiras. Vou ensinar para vocês as duas formas, tá? Caso você esqueça a primeira, você já pode ter o auxílio da segunda, tudo bem? Diz assim. José perguntou ao seu avô Pedro, que é professor de matemática, com que idade ele se formou na faculdade. Pedro disse ao neto que sua idade era o produto entre as raízes da equação. Gente, olha só. Vamos entender o seguinte. Produto na matemática significa multiplicação. Então, a idade do avô de Pedro é a multiplicação entre as raízes desta equação, e é uma equação do segundo grau. A questão quer saber o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a idade que Pedro se formou na faculdade. Então, vamos lá. Vou ensinar para vocês o método que com certeza a maioria dos alunos iriam fazer, certo? Qual seria esse método? Tirar as raízes da equação utilizando a fórmula de Bhaskara e utilizando a fórmula do delta, certo? Então, a fórmula do delta é essa daqui, ó, b ao quadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Essa daqui é a fórmula que vocês com certeza conhecem. E depois a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a. Tudo bem? Então, com certeza, os alunos eles conhecem essa fórmula aqui e iriam resolver por este método aqui. Então, como seria? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos determinar os coeficientes da equação, que são a, b e c. O a é aquele número que está com x ao quadrado. Ó, o x ao quadrado é esse daqui. O número que está junto dele você não percebe, mas é o número 1. Então, vou colocar aqui o 1 no lugar de a. E o b é aquele que está com x, que nesse caso é o menos 10. E o c é aquele valor livre, aquele valor independente. Ele não está ao lado de nenhuma letrazinha aí, nenhum x, que nesse caso é o 21. Tudo bem? E agora? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos determinar o delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. b
é menos 10, coloca aqui ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, e o valor do C é 21. Delta é igual 10 ao quadrado é 10 multiplicado por 10, que é igual a 100. Negativo elevado ao quadrado vai dar positivo, tá? Agora eu tenho aqui 4 multiplicado por 1 vai dar 4 e 4 multiplicado por 21 vai dar 84. Delta é igual 100 menos 84 vai dar 16. Então tá aqui o valor do meu delta, tudo bem? Bem, agora o que nós iremos fazer? Vamos determinar os valores das raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó, tudo bem? O x. Então vamos lá. Eu tenho aqui, galerinha, olha só. Essa fórmula, ela se destrincha em duas, que é o x1 e x2, tudo bem? Em x1 você tem menos, vamos agora substituir, ó, o b, olha aqui, ó, b, certo? Quem é o b? Olha para cá, ó, pro canto, o b é menos 10, então vai ficar menos 10 entre parênteses. Aqui, mais, olha aqui o maisinho, né? Mais raiz quadrada de quem? Do delta. Quem é o delta? Tá aqui, ó. Delta é 16. Então, aqui, ó, 16. Aqui, sobre 2 vezes o valor do A. Olha aqui, ó. 2 vezes o A. Quem é o A? No teu canto esquerdo aqui, ó. O A é 1. Então, tem aqui. Menos com menos vai dar mais. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1 vai dar 2. Soma aqui, ó, 10 com mais 4, 14. Dividido para 2 é igual a 7. Então, x1 é igual a 7. x2, que é a segunda raiz. Bem, o que você vai fazer, gente? Quando você calcular x2, você repete tudo que você falou aqui em cima. Tudo. A única diferença é que você vai trocar o mais por quem? Pelo menos. É só você olhar para cá para a formulazinha aqui, ó. Troca o mais pelo menos. Então, eu vou pular essa etapa intermediária e vou trocar o mais pelo menos. Olha só como ficou. Tudo bem? Então, quando você for resolver dessa forma aí, você já pula essa etapa intermediária e já coloca o sinal negativo. Agora eu tenho 10 menos 4 vai dar 6. 6 dividido para 2 vai dar 3. Pronto. Determinei as raízes. Agora, o que nós vamos fazer? O produto delas, que é isso aqui que ele quer. Ó. Olha aqui no texto. Isso aqui. Ó. Isso aqui. Bem, produto é multiplicação, né? Então, vou pegar a raiz 1, multiplicar pela raiz 2. 7 vezes 3 vai dar 21. Então, tá aqui a idade que Pedro se formou na faculdade. Tudo bem? Seria a alternativa B. Só que, galerinha, é o seguinte. Observa que é muito cálculo que você tem que fazer, né? E na prova de concurso você já sabe que o tempo representa o maior inimigo nosso, né? Então, qual seria um cálculo mais simples para a gente resolver? Vamos lá? O cálculo mais simples seria esse aqui, olha só. Você teria que lembrar da fórmula do produto das raízes, que é essa daqui, ó. x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Pronto. Era isso que você teria que fazer. Tá? Produto das raízes de multiplicação. Ó. Quem é o C? Tá aqui, ó. O C é 21. Então, coloca aqui 21. Quem é o A? Tá aqui o A, ó. O A é 1. Coloco aqui, ó, sobre 1. 21 dividido para 1 é igual a 21. Olha como foi bem simples para você resolver. Tudo bem? Então, tá aqui o método 2 para você trabalhar. E esse aqui é o método 1. Caso você esqueça da fórmula do produto das raízes, que é essa daqui do método 2, você pode partir pelo que você mais conhece, né? Estudou muito lá no ensino médio e no ensino fundamental. Se não, você já pode ir direto e você vai gastar menos de 30 segundos para resolver uma questão como essa. Tudo bem, galerinha? Espero ter ajudado aí. Vamos agora para a questão de número 10. A questão de número 10 fala sobre sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Dá uma pausa no vídeo e você pode resolver. Então, vamos aqui. Olha só. A questão diz assim. Uma danceteria fará um baile beneficente para a comunidade. Os preços de entrada serão... Aí te deu esse quadro aqui, ó. Tá? Esse quadro aqui representa os preços de entrada.
mulheres vão pagar R$ 6 e homens vão pagar R$ 8. Sabe-se que compareceram 320 pessoas. Esse dado aqui é importante, tá? Entre mulheres e homens, o total foi 320. E a arrecadação foi de 2.160. E aí vem a pergunta: o número de homens que compareceram ao baile foi A, B, C, D ou E? Então vamos aqui. Olha só. Eu não sei o número de mulheres e também o número de homens. Então mulheres eu vou chamar de X e homens eu vou chamar de Y. Vamos agora montar a nossa equaçãozinha aqui. O que que nós vamos entender? Então como é que a gente vai fazer? Então vai ficar assim, ó. X, número de mulheres, mais Y, número de homens, somados vai dar 320 pessoas. Agora vamos montar a segunda equação. Qual é a segunda equação? A segunda equação é a seguinte. A entrada para a mulher foi R$ 6. Então vai ficar assim, ó. R$ 6 por mulher e homem 8. Então R$ 8 por homem. Arrecadaram quanto? R$ 2.160. Então tá aí o sistema formado. Agora o que que nós vamos determinar? O número de homens que compareceram no baile. O número de homens nesse caso é o Y aqui, ó. É o Y, tudo bem? Então a gente vai eliminar o X, certo? Eliminando o X eu encontro o Y, que é o número de homens. Agora você presta bem atenção aqui, gente. Olha só. Essa questão, galerinha, eu vou mostrar para vocês utilizando o método da adição. O que quer dizer o método da adição? Olha aí. O método da adição, eu vou ter que eliminar uma incógnita, ou seja, uma letra. Que nesse caso eu vou eliminar a letra X, que representa o número de mulheres. Só que observa o seguinte, na primeira equação, que é a equação de cima. Observa aqui comigo. Aqui, ó, você tem apenas um X. E aqui você tem 6x. Então, para você eliminar, você tem que ter a mesma quantidade. Tem que ter 6x em cima e 6x embaixo. Tudo bem? E que mais também você tem que entender? Tem que estar com um sinal um positivo e o outro negativo. Então, sendo assim, eu posso fazer o seguinte. Olha aí, essa estratégia. Vou multiplicar a primeira equação por menos 6. Aí, quando eu faço menos 6 multiplicado por x, vai ficar menos 6x. Mesma quantidade daqui de baixo e com sinais diferentes eu posso eliminar. Essa é a estratégia aí, tudo bem? Então vamos lá resolver utilizando essa nossa estratégia. Eu tenho aqui, ó, x multiplicado por menos 6. Vai ficar como? Vai ficar menos 6x, passa a linha bem aqui. Agora, nós temos y multiplicado por menos 6, vai ficar menos 6y, é igual. Aí eu tenho 320 multiplicado por menos 6. Vamos fazer esse cálculo bem aqui, 320 vezes 6. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, vai ficar 2, 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Então vai dar 1920. Coloco bem aqui 1920. E agora você observa que a segunda equação, que é essa daqui, eu não mexi em nada. Então eu vou simplesmente colocá-la para cá para baixo, certo? Olha só. Só acrescentei aqui. Não mexi em nada nela. Bem, vou passar a linha bem aqui. Agora eu posso cancelar esse carinha com esse carinha aqui, ó. Mesma quantidade, né? 6. E com sinal diferente. Aqui é negativo e aqui positivo. Então posso cancelar. Cancelei. E esses aqui, ó. O 6 e o 8y, sinal diferente, eu vou subtrair e dar o sinal do maior número. Então vai ficar 8 menos 6, vai dar 2y. O maior número aqui é 8, o sinal dele é positivo. E aqui, só tem um detalhe aqui, galerinha. Quando eu multipliquei 320 por 6 negativo, aqui também vai ficar negativo, tá? Deixa eu só consertar esse negócio aqui, ficar negativo. Agora eu tenho 2.160 menos 1.920. Então, vou colocar aqui 2.160 menos 1.920. Aqui vai dar 0. 6 menos 2, 4. 1 é menor que 9, vou emprestar para cá. 11 menos 9 vai dar 2. Aqui ficou valendo de 1. 1 menos 1, nada. Então, aqui vai ser 240. Tudo bem? E agora vamos determinar o y. Essa equação vou jogar para cá. 2y é igual a 240. Esse 2 está multiplicando com y, ele vai passar dividindo.
Então, o y é igual a 240 dividido para 2 é igual a 120. Então, nesse caso, nesse baile compareceram 120 homens. Se caso a questão pedisse o número de mulheres, você ia pegar qualquer uma dessas equações, ou essa aqui, para determinar o valor de x. Tudo bem? Então, galerinha, terminamos mais o terceiro bloco de simulado. Espero que vocês tenham fortificado aí a questão da matemática. Peço que vocês se inscrevam no canal, dê like, compartilhe. Isso vai ser muito importante para o nosso crescimento e outras pessoas também vão ser beneficiadas com essas aulas aqui. Tudo bem? E até o quarto simulado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!